Bem-vindo a todos. Iniciamos mais um podcast do 4CPR. Este vai ser especial, vai ser dedicado às nossas mulheres. Estamos aqui com a Capitão Lara, médica ginecologista da Polícia Militar e obstetra, e vamos tratar da saúde feminina, né? Em especial o mês de março, mês que comemoramos o Dia da Mulher. Capitão Lara, muito obrigado pela sua presença. Inicialmente, já agradecemos ao chefe do Departamento de Saúde, Coronel Ramalho, por essa disponibilidade, pela sua disponibilidade, né? E esse tempo que nós vamos estar aqui no nosso podcast e vamos tratar da saúde feminina. É uma honra para mim fazer parte, né, desse projeto, estar aqui nesse mês tão importante. Eu, mulher, representando as médicas, mulheres da PM e todas as mulheres da corporação. E estamos também com a soldado Camila, que vai representar as mulheres do CPR, do 4CPR e das suas unidades subordinadas, 8º, 10º e 16º Batalhão. Nada melhor que uma policial feminina para tratar de assunto feminino. Exatamente. É isso mesmo. Então vamos começar. Doutora Lara, quais são as doenças mais acometidas, né, se é que a gente pode dizer assim, com relação às nossas policiais femininas? Tem alguma diferença para o masculino? Ou basicamente são as mesmas doenças? Ou tem algumas que a gente tem que se preocupar ou orientar as nossas policiais para esses cuidados? A nossa parte, né, a parte ginecológica, né, o meu atendimento é exclusivamente de mulheres, então eu atendo tanto as policiais quanto as dependentes, né, dos policiais, e o nosso atendimento dentro da PM, ele se dá majoritariamente de consultas ginecológicas de rotina. Então, entre pré-natal e consultas de rotina, né? Essas pacientes vêm para a consulta anual, então a ginecologista acaba sendo o médico clínico geral da mulher, né? Então, elas fazem questão de fazer essa rotina anual. As mulheres são bem rigorosas, muito mais do que os homens, né, quanto às rotinas anuais ginecológicas. E isso é muito importante. Nessas rotinas ginecológicas, muitas vezes a gente descobre nelas patologias não ginecológicas, né? E nós que damos esse encaminhamento, esse segmento. Então, muitas vezes, é com o ginecologista que elas trazem outras queixas, né? Mas, na maioria, quando a gente pensa assim, no que a gente mais atende na PM, no consultório ginecológico, eu ficaria ali de queixa mesmo, entre as vulvovaginites, que são os corrimentos vaginais, e os sangramentos anormais. Então, às vezes, esse sangramento anormal vem por uma irregularidade associada ao distúrbio hormonal, ou a uma miomatose uterina, ou a um pólipo. Então, essas são as principais queixas, né? Quando a gente parte para situações oncológicas, diagnósticos oncológicos, a PMDF a incidência a gente considera dentro da população geral. Então, eu não vejo uma maior incidência de patologias oncológicas por se tratarem de policiais militares. Então, a gente não vê tanto a atividade policial quanto a rotina de vida, né, dos policiais como um grande fator de risco que seja determinante para a gente ter uma incidência aumentada de doenças ginecológicas oncológicas dentro da corporação. Então, basicamente, são os pré-natais e as consultas ginecológicas de rotina, em que a gente tem essas queixas variadas, mas as mais comuns são as vulvovaginites e os sangramentos vaginais, eu diria. Essa questão que a senhora falou mesmo das policiais, né, que a gente acaba fazendo os exames de rotina e indo procurar, isso até geralmente eu faço isso, por exemplo, a gente tem que fazer esses exames de rotina para saber se está tudo bom, e geralmente eu vou na ginecologista, vou fazer minha prevenção, aí a ginecologista geralmente já passa por mais exames para saber tudo mais. Aí ali naquela consulta, às vezes a gente diagnostica uma dislipidemia, uma alteração do colesterol, a gente diagnostica uma alteração de tireoide. Às vezes a paciente vem com a queixa de irregularidade menstrual e a gente identifica que o que está causando aquilo é uma alteração de tireoide. Inicia ali uma investigação e passa ela para o endocrinologista, que vai seguir com o tratamento, ou se tiver indicação cirúrgica, né, no caso. Então, realmente, o ginecologista é a porta de entrada, é a nossa melhor amiga, né? Sim, e é o diferencial, né?
que as mulheres elas procuram o exame preventivo, procuram estar sempre em dia com a saúde, né? Elas O fazem homem isso. já é um pouco mais relaxado e resistente, né? Isso, são raras as exceções das mulheres que não querem, que evitam, né? Que são resistentes. Os homens são mais resistentes. Geralmente eles buscam quando eles têm algum sintoma. A mulher não. Uhum. É muito comum elas chegarem e dizer, ou elas não têm nenhum sintoma, ou são oligossintomáticas, têm poucos sintomas. É uma cefaleia perto da menstruação, é uma cólica que não tem nenhum acometimento da vida diária, melhora com medicação. Então, são situações que elas queixam, mas que não limitam a qualidade de vida, né? Então, elas não abrem mão de ter esse relacionamento próximo com o ginecologista, né? Isso é muito importante e traz uma série de benefícios para a mulher, porque a gente consegue fazer diagnósticos precoces, tratamentos com melhor qualidade, né? Então, quando as mulheres estão abertas a essa relação próxima com o ginecologista, elas evitam uma série de complicações. E essas ações preventivas, a PM está em dia, está Sim, sendo coberta ou pelo centro médico ou pelas nossas ou pela rede credenciada. rede credenciada. Isso, a gente consegue fazer todo o segmento em conformidade com a sociedade de ginecologia, né, com as sociedades que ditam, né, aquela rotina. A gente consegue oferecer isso para os pacientes. Então, as rotinas ginecológicas, elas estão todas previstas. E nós estamos recebendo aí... Hoje nós somos 2 ginecologistas na PM. Duas? Sou eu e a capitã Priscila. Mas nós estamos recebendo então, no SHOS, mais 5 ginecologistas. Mais 5? O efetivo feminino vai aumentar, né? Tá aumentando, né? Tá aumentando, né? E o pessoal, geralmente, as FEMs, elas elogiam muito, né, também o atendimento lá do CEMED, das ginecologistas da PM. Geralmente, às vezes, a gente acha, né, tipo assim, faz pelo particular, mesmo pelas clínicas credenciadas, mas a gente até pela oportunidade o comando entrou em contato, né, as FEMs do quarto CPR foram, né, algumas fazerem a consulta lá, e todas elas elogiaram muito, falaram, nossa, eu nunca tinha feito a consulta lá pelo CEMED, né, com as ginecologistas da PM, mas eu gostei muito, né, muito melhor do que ter ido na clínica credenciada e tal. Vamos saber que ainda tá... Modéstia à parte. Eu acredito muito no serviço médico da polícia, né, na qualidade dos médicos que nos servem, né, no centro médico. Então, realmente, elas comentam muito, né, quando elas vão de clínica credenciada, às vezes não conseguem marcar o retorno ali, e voltam para a gente, né, e elas se sentem muito acolhidas. É verdade. Eu fico feliz com esse E além das nossas policiais, inclui também as dependentes e pensionistas, né? Sim. Então é um número muito grande, né? Todos que têm direito, ao serviço médico da Polícia Militar, nós fazemos o atendimento e todos os atendimentos, né? Inclusive os procedimentos que são feitos lá no centro médico. Não. Doutora Lara, a gente tem algumas perguntas aqui que foram perguntadas aos nossos policiais, né? Porque a gente, como homem, não tem nem muito conhecimento, nem muita dúvida com relação a essa parte. Então, nós pedimos aos nossos policiais, então, tem alguma relação aqui de perguntas. Mas as esposas e as filhas. Talvez um pouco fora de ordem. Até porque nós focamos mais, não só na saúde da mulher, mas na saúde da mulher policial, né? Que, vamos lá, pra gente também a gente não sabe se tem muita diferença, né? Por exemplo, vamos lá, a questão da TPM, nós sabemos que algumas mulheres têm a influência da TPM, né? Irritação, vontade de comer doce, ansiedade. Tem mulheres que já não sentem nada. No caso da policial militar, em virtude do estresse, da pressão do serviço, tem alguma mudança ou basicamente a mesma coisa? Com certeza, né? A gente tem um hormônio que é o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, né? O hormônio de defesa da gente. Então, o cortisol, ele sobe quando a gente tem que tomar alguma atitude ali de defesa rápida. Então, quando você tem que tomar alguma decisão, né, correr ou fugir, ele é o hormônio desse tipo de decisão, né? Só que quando a gente trabalha sob estresse contínuo, né? Então, se eu imagina você andar armado, você está em tensão soft o tempo inteiro, né? Você está ali, seu cortisol está sempre no platô, você não dormir à noite,
Então, seu cortisol está elevado. E o cortisol ele tem a capacidade de fazer um feedback negativo nos outros hormônios. Então, é muito comum a gente pegar paciente que está com uma alteração muito crônica de cortisol e ela já fazer um quadro que afeta os outros hormônios. Né? E aí sim, elas são pacientes que têm até o que a gente chama de uma TPM mais exacerbada, que a gente chama de disforia, né? Que a paciente já tem uma alteração importante, que ela tem quadros, às vezes, até de depressão, quadro de irritabilidade que atrapalha ela no convívio familiar, no convívio entre os seus pares. Então, a gente vê, sim, que essas pacientes, toda paciente submetida a estresse contínuo, toda mulher, né, submetida a estresse contínuo, ela pode apresentar esses agravos. Né? Então, são pacientes que podem também ter mais quadro de arritmia cardíaca, né? Pacientes que têm mais quadro de insônia, então tem alteração de progesterona, que é o hormônio que faz esse efeito de relaxamento, né? Então, aí pode acarretar uma série de outras alterações. É um assunto sério, mas a gente pode brincar que é TPM, PM. TPM da PM. É TPM da PM. Mas tem tratamento, tem condução, né? A gente pode fazer ajuste hormonal e esses pacientes conviverem bem com isso, né? Esse quadro. Certo. Os métodos contraceptivos, a PM também disponibiliza ou não tem muita relação com a gente, com a Polícia Militar? Não, nós temos um projeto. Esse projeto começou no ano de 2017, de inserção de DIU dentro da PM. No primeiro momento, a nossa intenção foi, a gente fez um estudo e a gente viu que o DIU hormonal, que é o DIU Mirena, eu posso falar o nome dele porque só tem um fabricante, né? Então só tem uma marca, né? O DIU Mirena é um DIU hormonal. E ele tinha a capacidade de reduzir o fluxo menstrual. Então, a gente fez um estudo e a gente avaliou que a gente teria, com isso, se a gente colocasse, fornecesse o DIU Mirena, a gente poderia reduzir o número de indicações de cirurgia ginecológica. Então, ele veio com essa função, num primeiro momento. A gente dá uma opção para aquelas pacientes que não quisessem ser submetidas à cirurgia ginecológica por causa de um sangramento aumentado, né? Então, a gente oferecia e a gente viu que foi um sucesso. A gente realmente conseguiu tirar muitas pacientes, tanto da fila de cirurgia quanto das emergências. Então, pacientes que tinham endometriose, cólica muito severa, sangramento muito aumentado, que procuravam a emergência, essas pacientes que colocavam o DIU passaram a não procurar esses serviços. E aí, com isso, a gente ampliou. Hoje, a disponibilização de DIU Mirena, que é o DIU hormonal, ela é também como método contraceptivo e outras queixas, né? Então, tratamento de endometriose, paciente que está ali na transição para a menopausa, que ela começa a ter um sangramento irregular, às vezes falta muito tempo, depois sangra muito tempo, a gente também disponibiliza. Então, tem as indicações do DIU. E com isso a gente também disponibiliza o DIU não hormonal, que é o DIU T de cobre, né, que é o DIU que o SUS também oferece, né, que é um método contraceptivo seguro, que são 10 anos de validade, né, você coloca e pode ficar com ele 10 anos, a PM também fornece. Então a PM hoje nós fornecemos 2 métodos contraceptivos, o DIU hormonal e o DIU não hormonal. Então, a gente fica ali com a disponibilidade do DIU hormonal, principalmente para pacientes que têm queixas relacionadas à menstruação, e o DIU não hormonal para as pacientes que desejam apenas uma contracepção, não tem problema com a menstruação não é uma queixa delas, a gente tem o DIU de cobre também disponível. Antes da gente iniciar a nossa gravação, foi falado com relação a exames, né? Qualquer um dos dois tem que ser feito exames, qual o objetivo, quais são os exames, porque a gente sabe que tem muita, não só policiais militares, mas também dependentes e pensionistas que acabam assistindo ao nosso podcast, as próprias policiais vão acabar passando para outras amigas, né, vão acabar difundindo, que é o nosso objetivo principal, é exatamente essa, né, dar essas informações, principalmente com relação à saúde da nossa
da nossa mulher, né? Não vou botar assim, das nossas mulheres, não só as policiais, como as dependentes, né? E pensionistas. Sim. É importantíssimo ter uma consulta, né? Uhum. Então, para justamente, né, a gente diferenciar para a paciente os dois dispositivos, né? Explicar como é feita a inserção, não, ela é dolorosa, então você tem que ter uma confiança, né, ali no processo, porque às vezes você chegar ali do nada, né, vir colocar o DIU, não saber que dói, né, que às vezes você vai ter que ir acompanhada, que você vai ter que tomar um remédio para dor, então isso tudo é esclarecido na consulta, né, então é muito importante que independente de onde tenha sido essa consulta, dentro da PM, na rede credenciada, no médico particular, não tem problema, é importante a paciente estar esclarecida sobre o método, né? Então, ela tem que entender o método que ela vai utilizar, né? Quais são os exames complementares que a gente precisa? A gente precisa da citologia, que é a prevenção, o Papa Nicolau, né? Como a paciente conhecer, mas ele é um exame que vai me garantir que aquela paciente não tem nenhuma patologia cervical, ela não tem nenhuma alteração, tanto de câncer de colo, como de uma lesão precursora de câncer. Por quê? Porque é uma irresponsabilidade eu colocar um DIU numa paciente que está com uma lesão e ela vai ter que fazer um tratamento, ou de tirar uma parte do colo, ou às vezes de tirar o útero inteiro. Então eu preciso de ter certeza que ela tem um colo saudável, né? Ou quando às vezes vem para mim já com alteração, às vezes tem paciente que vem para colocar o DIU, a gente faz esse exame, vem a alteração, a gente trata, o paciente fica bem, depois a gente coloca o DIU, não é um problema. É um problema se eu colocar o DIU com uma lesão ou deixar passar uma lesão, né? A paciente consultou comigo, colocou um DIU comigo e ela tinha um câncer de colo, que às vezes a gente não consegue ver ali a olho nu, e eu deixei passar isso. Então, além da oportunidade de fazer um diagnóstico, não ter uma imperícia, uma imprudência de colocar um dispositivo em uma paciente que tem uma patologia muito mais grave, né? Então, a gente precisa dessa citologia em dia, essa citologia de pelo menos 1 ano, né, de realização. A gente precisa de uma ecografia transvaginal, né, de pelo menos também 1 ano, para mostrar se a paciente não tem, por exemplo, às vezes ela tem um mioma dentro da cavidade que altera a anatomia daquela cavidade e ela não pode colocar o DIU. Ela precisa de tratar aquele mioma, tirar aquele mioma e no segundo momento colocar o DIU, porque senão eu vou acabar perfurando, vou causar um dano, porque a anatomia daquela paciente está alterada. Ou então ver alguma outra coisa, um espessamento endometrial, que tem que ser investigado. Então aquela paciente tem muita menstruação, veio para colocar o DIU, mas ela tem um espessamento endometrial, que pode ser um pólipo. Então a gente precisa de ter certeza que ela não tem nenhuma outra patologia que contraindique a inserção de DIU. Então ela precisa de ter esse ultrassom. A gente tem uma vantagem na PM, que lá na hora de colocar o DIU eu também faço um ultrassom. Então, além do ultrassom que ela traz, eu repito, porque eu quero me garantir que ela não está grávida. Eu não vou colocar o DIU numa paciente grávida. Então, se ela não estiver menstruada, que a gente pode colocar o DIU na paciente menstruada, essa é uma dúvida muito frequente. Eu menstruei, eu posso colocar. Eu ia perguntar isso mesmo. Melhor ainda. Eu ia falar. Mais fácil Eu já ouvi algumas meninas falando que quando, não sei se por estar dilatada, falando quando chega menstruada, o médico falando, não, é melhor, é mais fácil. Além de eu ter mais um indício de que a paciente não está grávida, né? Ela tem o colo átrio um pouquinho, é mais fácil de fazer a inserção. Então, ela pode estar menstruada. Eu não abro mão de trazer o beta-HCG, que é o exame de gravidez, mesmo com a paciente menstruada. Ainda faço ultrassom. Então, eu me garanto de todas porque é uma tragédia, né? A gente colocar o de uma paciente menstruada. E já teve uma paciente que chegou, ela estava teoricamente menstruada, na hora que eu coloquei o ultrassom, tinha um bebezinho lá dentro. E ela nem sabe. Parabéns. Mas isso aí atrapalha ou porque não vai trazer resultado? Porque já está grávida? Já está grávida. Eu não posso colocar, senão eu provoco até o aborto. Pode provocar o aborto. Então, você já está grávida, não precisa. Não precisa mais, agora vamos fazer. Tinha que ter vindo antes. Né? É um susto, mas a gente tem que se policiar para também não fazer isso. Então, esses são os exames básicos.
Lara, eu posso ter feito tudo isso na minha médica e só agendar no dia do DIU, que a gente tem um ambulatório de DIU, né? Eu que faço esse ambulatório, é toda terça-feira, então a gente tem um ambulatório específico do DIU. Pode, não tem problema, não tem que ter passado numa consulta dentro da PM para poder ser contemplado pelo DIU, não. Você pode ter ido na clínica credenciada, no seu médico, desde que você esteja esclarecida, tenha todos esses exames, a gente vai colocar sem problema nenhum. Mas se às vezes a pessoa policial, o claro dependente, conseguiu marcar uma consulta mesmo num dia, não sendo uma terça-feira, chegou lá para uma consulta normal de rotina com os exames e tudo e tem interesse em colocar o DIU, é colocado ou teria que marcar, tem um dia específico nele? Passa para o dia do DIU. Para o dia do DIU, entendi. Tem toda uma organização da sala, do material, né, que a gente tem que fazer. Então, normalmente a gente não coloca no dia de uma consulta normal. Tem menos paciente marcado no dia do DIU, que é um procedimento que demora, né? Então, aí a gente analisa tudo e solicita que ela faça o agendamento no dia do DIU. E a questão da opção, é de acordo com os exames, é da pessoa ou da médica? A gente leva em conta todas essas situações. Se ela não tiver nenhuma indicação, você tem uma indicação formal de colocar esse DIU. Se ela não tiver, a gente discute ali com a paciente. E a validade é a mesma? Não. O DIU Mirena ele tem validade de 5 anos. É menos. E o DIU de cobre são 10 anos. Né? O DIU Mirena ele tá para mudar para 7 anos, mas ainda no Brasil ainda não mudou a validade. Então, por enquanto, a gente mantém que vem que são 5 anos de validade. E tem a questão também em relação de falar que o DIU de cobre, ele aumenta o fluxo da menstruação? Então, o que acontece muitas vezes é que a paciente vem de um método hormonal e troca pelo DIU de cobre, né, que é um método não hormonal. Então, ela não sabe que ela menstruou muito, porque ela estava usando um anticoncepcional. Que seguro. Só fazia aquele sangramento de privação da pausa. Aí passa para um método não hormonal e acha que ele aumentou muito o sangramento. Então, muitas vezes eu falo para a paciente, tenta fazer um teste, fica sem seu anticoncepcional, uns 3 meses, vê como que você fica com a menstruação. Se não for uma coisa incômoda, a gente vai optar pelo método não hormonal, que a gente prefere sempre, o método não hormonal, né? Aí, às vezes, elas pausam e falam, não, eu fiquei bem e fica tudo certo. Uma das funções do DIU de cobre é a própria irritação do endométrio. Então, muitas vezes, ele pode aumentar, sim, um pouco o fluxo. Né? Por isso que desenvolveram o DIU de cobre e prata, por exemplo. Porque os 2 metais, quando você tem que usar menos cobre, ele dá menos reação. Então, o DIU de cobre e prata, ele influencia menos no fluxo menstrual. Esse a gente não tem disponível na PM. Mas qualquer DIU que você queira usar, se você trouxer, Lara, eu quero muito o DIU de cobre e prata. Não tem. Eu posso comprar e levar que você coloca? Sim. Sim. Por exemplo, a gente tem um outro DIU hormonal, que é o DIU Kailina, que é da mesma marca do Mirena, né, que é da Bayer. Mas ele tem uma quantidade de hormônio menor e o tamanho dele também é menor. Se a paciente, a gente na conversa decidir que é a melhor opção para ela pode adquirir, que a gente faz a inserção lá do E no caso da nossa policial, tudo coberto pelo plano? Sim. E no caso dependente? Também. Tem a questão, tudo coberto pelo plano ou tem aquela questão da coparticipação? Tem a coparticipação, vai ter aquele, mas é previsto o regimento. o normal do desconto do plano de saúde. Entendi. Mas todas são contempladas, não precisa de pagar nada a mais, enfim. É tudo. Faz parte, né? Coberto pelo plano. Se for titular, é de um jeito, se for dependente de acordo com o regimento. Tá. Já que a gente está falando de métodos contraceptivos, eu acho que é um assunto até meio polêmico, né? Vamos lá. A gente sabe, com a nossa policial, quando ela apresenta o exame de gravidez, ela tá grávida, ela é afastada do serviço operacional. Né? Vai ficar no serviço administrativo até um determinado momento, depois tem a dispensa maternidade, aquela questão toda. A gente calcula assim, por alto, em torno de 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos, que essa policial vai estar afastada do serviço operacional. Isso para ela traz algum problema no seu retorno, modifica alguma coisa no seu, na questão da saúde dessa policial, ou seria a mesma coisa de uma pessoa
no retorno? Eu não vejo, assim, eu acho que o prazo, né, que a PM dá de organização, de o retorno já é um bebê grande, né, já está se alimentando. Então, eu lembro que eu até fiz parte da comissão dessa portaria, né, e a gente entende que a PM foi bem humana, né, quando ela deu esse tempo e todas essas condições da paciente fazer essa transição, né, da policial fazer essa transição, porque justamente é um serviço atípico, né? Então, sim, quando a gente pensa, né, no serviço noturno, 24 horas longe do bebê, enfim. Então a gente teve que avaliar todas essas nuances para ver o momento oportuno. Muito mais pela criança do que pela mãe, né? Isso, quando haveria todo esse alinhamento, né, familiar. Então é um tempo que o pai consegue dar mais ajuda, que não depende tanto da mãe, enfim, né? Toda a rede de apoio da policial, ela consegue, nesse prazo, se organizar para poder prestar esse apoio, né? Até a creche, escola, enfim. Pela questão da lactação, né, que a mãe está amamentando, aí acho que fica 1 ano, né, ainda nessa questão do expediente por causa da amamentação. Isso, porque precisa realmente desse... 2 anos. A policial pode ficar até a criança completar 2 anos. Até 2 anos? Até 2 anos. Era 1 ano. Não. Até 2 anos. Até 2 anos. É por isso que a gente fala, dá mais ou menos 3 anos. Porque você pega 9 meses da gravidez, mais os 6 meses de licença maternidade, e a criança pode... E a mãe... Ela fica no expediente. Ela fica no expediente e tem, acho que 2 horas, né? Para amamentação. Então acaba dando mais ou menos 3 anos. Então, e é o que é um prazo bem razoável. Bem razoável. Ter toda essa organização, né? Então, e pensando muito mais na criança. Aí a minha pergunta foi exatamente isso. E essa policial, quando ela volta, porque a gente percebe que muitas não voltam para o serviço operacional, né? Não sei se é não sei se por algum, mas a gente percebe que não são todas que voltam para o serviço operacional. E essa volta para o serviço operacional pode trazer algum problema para essa mulher? Não, do ponto de vista ginecológico. Nenhum. Mas eu acho que eu acho que é de contexto mesmo, né? Às vezes, infelizmente, o neném nasceu com alguma coisa, né? Tem alguma limitação, né? A gente sabe que nem tudo acontece como a gente prevê. Mas provavelmente é um dado muito mais do serviço operacional do que nosso lá no centro médico. Mas assim, a gente também não tem dados concretos. É o que a gente vê na prática e conversando com outros comandantes, a gente percebe isso. Né, nem sempre todas aquelas mulheres que saíram do operacional depois da gravidez retornaram para o operacional. Mas, né, não temos números. Não sei se o DESAP também não tem esse número. Eu não tenho, né? Às vezes... Talvez uma questão de adaptação da rotina, né? Também pode ser. Adaptar aquela rotina com o serviço. Talento, né? Que depois não vai poder... Talvez. Porque nós somos muito talentosas. Somos. Hoje eu vou ficar quieto, estou em minoria, eu vou ficar quieto. Mas, deixa eu ver. Vamos aí, Camila. Além das perguntas que tem aqui, você tiver outras, você está representando as mulheres do 4CPR. Olha essa responsabilidade. Elas perguntaram assim, como prevenir e combater o câncer de mama e o colo do útero? Tem alguma prevenção? Ou seria de forma geral para toda a população feminina? Se eu pudesse pontuar, né, considerando que o estresse é um manejo que a gente teria dificuldade dentro da atividade, né, que a gente contempla, eu diria que é hábitos de vida, né, atividade física, obesidade, não fumar, não beber, porque esses são os principais fatores de risco. Por isso, quando às vezes a gente pensa no muito complexo, eu não vou usar hormônio, eu não vou usar anticoncepcional, porque realmente existe um aumento de risco, mas eu vejo isso como uma medida muito mais complexa do que você mexer nos seus hábitos de vida. Então, hoje os estudos mostram que a obesidade é o principal fator de risco para o câncer de mama, por exemplo, né? E para diversos outros cânceres. E as pessoas não priorizam. Então, ela está muito preocupada, às vezes, com evitar o uso de um anticoncepcional e muito pouco preocupada com a
as suas atividades físicas, o tipo de alimentação. Então, quem trabalha na rua, né, e ter uma organização para isso, para evitar a obesidade. Priorizar as atividades físicas, né, às vezes não fumar e não beber. Então, são medidas muito mais simples e basais que você pode ter e que afetam diretamente o índice, né, de acometimento por câncer de mama, por exemplo. O câncer de colo, ele é relacionado com o vírus do HPV. E nós temos disponível no SUS a vacina, né, contra o HPV. Né? Ela é contemplada em crianças de 9 até as adolescentes de 14 anos. E eu vi que essa semana eles expandiram para 19 anos. Né? Então, a vacina, então a gente vai ter uma geração aí que teve acesso à vacina dentro do calendário vacinal, que a gente acredita que vai reduzir o índice de infecção pelo vírus do HPV, assim diminuindo o risco de ter câncer de colo, né? Lembrando sempre também que ela é uma doença sexualmente transmissível, então o uso do preservativo é uma maneira também de prevenir, e que a vacina, ela na rede privada, né, em laboratórios de vacina, você pode tomar ela a qualquer tempo, qualquer idade. Né? Então, dentro desses dois, eu veria como a principal maneira de prevenção. Câncer de colo de útero, a gente tem o Plus, que é a vacina, mas também sem deixar de lado os hábitos de vida. Essa questão que a vacina, ela seria uma vacina só ou ela é em doses? Não, ela é uma dose única. É uma dose única? Isso. A vacina disponível no SUS é uma dose única. Ah, sim. Tá? Mas ela não te protege contra todos os subtipos de HPV. Quando você pega ali um exame de HPV, ele mostra que o HPV tem vários subtipos de alto grau e de baixo grau. Então, os mais relacionados com câncer de colo e os menos relacionados com câncer de colo. A vacina, ela previne contra os principais subtipos oncogênicos. Sim. Então, ela vai te reduzir essa chance de você ter o câncer de colo. E ela também faz uma proteção cruzada ali contra outros subtipos. Então, a vacina a gente sempre incentiva a fazer. Quem tem condições e não foi contemplado, né, na faixa etária que o SUS está... É até recente, né? Que a senhora está falando de contemplado, né, nessa idade e tudo, mas não tem tanto tempo, né, que ela foi disponibilizada. Assim. A minha geração... eu ia falar, a minha geração mesmo. A minha filha já está sendo contemplada. Dos adolescentes de hoje em dia. Então, a gente está, e por isso que a gente tem a expectativa de uma geração, e aí é menor risco de câncer de orofaringe, câncer retal e câncer geniturinário. Mas para as mulheres que não tiveram essa oportunidade, né, de ser contemplada, digamos assim, pelo SUS, o interessante seria buscar o particular e fazer, né, a vacinação. E fazer a vacina. E sem esquecer isso, né? Então, hábitos de vida. Se você é tabagista, entre você parar de fumar e ficar perdendo os cabelos pensando no contraceptivo no hormonal, eu te aconselho a primeira coisa parar de fumar. Né? Então, perder peso, enfim, né? Parar de beber, porque esses são fatores de risco bem mais severos e de outras doenças. Né? Então, tem algum estudo ou alguma pesquisa, até mesmo por parte do Departamento de Saúde ou da área ginecológica? A senhora está falando, né, questão da alimentação, atividade física, não fumar, não beber, esses cuidados. No caso da nossa policial, busca um curso operacional, porque nós temos policiais nossos que são do GTOP, do BOP, do BP Cães, da Cavalaria, né? Então tem uma atividade diferente das policiais da unidade diária, né? além do treinamento e contato com agentes químicos, né? A parte de tiro, que a gente sabe que tem a pólvora, fumaça, água, isso aí pode ser também algum fator de risco ou não altera muita coisa? Não, para câncer ginecológico eu não vejo uma relação. Né? Mas eu acredito que pelo CPSO tem alguns estudos que eles já conduzem para avaliação de risco dentro das atividades, mas em múltiplas doenças. Né? Então, acredito que em andamento tenham sim estudos relacionados a isso, mas eu não consigo ver uma ligação assim, no primeiro momento, desse tipo, das atividades com risco aumentado de... Porque a gente vê, né, antigamente a gente fazia a Bienal, era só exame simples,
e era comum para todo mundo. Hoje não, hoje dependendo da classificação, da atividade, são exames diferentes, às vezes mais, às vezes menos. Isso, então é para a tentativa de você estratificar dentro daquela atividade qual é o risco, quais são as comorbidades mais relacionadas, né? Porque a gente, né, uma policial que está no expediente, ela tem um ambiente de trabalho. Sim. Aquela policial que é explosivista, ela já tem outro ambiente com outros materiais, né? Material explosivo, material químico, né? A policial do choque tem contato com agente químico. A gente vai ter que ficar muito mais... Canil, cavalaria tem contato com o animal, que a gente sabe que pode ser, né, o animal passa se estiver doente pode passar algumas doenças, então, mas não tem nada... Não, então, essa parte o CPSO... Só o CPSO nesse trabalho deles. Isso. Portanto, é que eles alteraram o pedido dos exames. Já avaliando que deveria ter uma estratificação de risco baseado na atividade. Aqui também perguntaram com relação qual é a indicação para realizar um mapeamento genético. Tem necessidade ou vai depender muito do caso? Então, existem as indicações para se fazer um mapeamento genético, né? E além do mapeamento genético, o que eu entendo que é mais importante é o aconselhamento genético, que eu imagino que não seja fácil você pegar um resultado de um mapeamento genético e descobrir que você tem um risco aumentado para uma doença grave, né? E aí a gente precisa, por isso que precisa de pegar esse resultado, avaliar a necessidade e pegar esse resultado e orientar muito bem o paciente, né? Então, normalmente quem faz isso é o médico geneticista, ele que avalia, né, nesse aconselhamento a necessidade de se fazer aquele mapeamento e o que você vai fazer com aquela informação, né? Quando a gente está na consulta, como eu falei no início, como a gente é a porta de entrada da paciente, a gente realmente lida com os sinais de alerta. Então, um paciente que nunca teve câncer, mas ela vem com uma história familiar muito positiva, né, gerações que se repetem com aquele tipo oncológico ou com algum tipo correlacionado. Então, a paciente tem muita história de câncer de mama e câncer de ovário, que são cânceres correlatos, né? Então, essa paciente chama atenção e a gente geralmente encaminha ela para esse aconselhamento. Uma paciente de uma etnia específica que tem um maior índice de câncer, ou uma paciente que tem uma história de um câncer grave na família, como é, por exemplo, o câncer de mama masculino, é um câncer raro, né? Mas aí se ela conta, não, meu pai teve câncer de mama, então isso já liga um alerta e já passa para a gente a necessidade daquela paciente ser submetida a uma investigação mais rigorosa para ela ter a oportunidade de um planejamento. Uma paciente que vem para a gente que teve um diagnóstico de um câncer de mama muito precoce, por exemplo, né, um câncer muito jovem, ou ela teve mais de um diagnóstico, então a paciente que veio com câncer de tireoide e um câncer de ovário, então 2 tipos diferentes de câncer, a gente vale a pena a investigação daquela paciente, né? Então, a gente geralmente é o que liga a luzinha, né? Tem aquele sinal de alerta para a gente orientar a paciente, olha, você está dentro, eu entendo que você está dentro da triagem daqueles pacientes que merecem fazer um mapeamento genético para um planejamento reprodutivo. Então, aquela paciente às vezes vai ter que congelar óvulos, vai ter que fazer uma cirurgia precoce, né, para evitar o câncer. Então, ela merece essa avaliação para ela poder se planejar melhor, né? Mas, como eu falei, essa não pode ser um dado solto, porque ele é um dado muito sério, né? Então, quando você fala numa cirurgia de mastectomia, profilática, né, para prevenir, é uma cirurgia enorme, que pode te trazer um monte de limitações, não é uma cirurgia simples, né? Então não é uma informação fácil de você lidar. Então você precisa de uma rede de apoio ali quando você faz essa investigação. E o que mais liga a luzinha do alerta? É o histórico genético ou o resultado dos exames preventivos?
Então, para eu considerar ela que ela precisa de um mapeamento genético, dentre essas duas opções, o histórico genético. História genética. Isso, porque aí eu estou falando que ela é uma paciente que eu não tenho nenhuma suspeita ali, mas ela tem uma história familiar muito suspeita. Por mais que os exames estejam todos normais, Isso. mas o fato de E aí ela tem de chance família eu ter. consigo chegar antes da doença dela. Então ela é uma paciente que eu consigo, ela vai ter um benefício muito grande. A paciente que a gente já está com suspeita, né, que a gente já está em investigação, essa daí ela vai ter talvez a indicação de mapeamento genético, se for 2 tipos histológicos, né, ao mesmo tempo, mas para a gente descobrir o que está por vir, né? Então, olha, você já teve 2 diagnósticos, vamos fazer o mapeamento genético para a gente entender. Então, se você teve câncer de mama, mas ainda não teve de ovário, e o mapeamento genético veio mostrando que você tem um maior risco, então a gente já resolveu a mama, agora vamos também ter que partir para uma cirurgia de ovário. Então, essa paciente já vai ser um objetivo diferente da outra, né? A outra, às vezes, eu consigo chegar antes. Fatores da trombose, né? O que influencia a ocorrência de trombose, né? E o que pode ser feito para tentar evitar ou minimizar essa ocorrência? A gente está preocupada com a trombose que o anticoncepcional pode causar, né? Aí eu brinco com as pacientes, a gravidez também causa trombose, viu? Então, a paciente que tem uma trombofilia, um fator predisponente para fazer trombose, muitas vezes ela descobre isso na gestação, né? Às vezes ela teve um aborto de repetição, e vai investigar, ela tem uma alteração que ela predispõe a ter trombose, né? Mas a gente entra naquela mesma celeuma que eu falei anteriormente. A obesidade é um dos maiores fatores de risco para a obesidade, para trombose, desculpa. Então, a obesidade, sedentarismo, você trabalhar muito sentada, muito parada e não ter um bom retorno venoso. Então, aquela paciente que tem muitas varizes, né? E não toma cuidado com que tem associado a isso a obesidade, o sedentarismo. Porque se você faz atividade física, você já melhora o seu retorno venoso, você melhora a musculatura, você melhora o seu retorno venoso. Então, às vezes a preocupação da gente que a gente tem com algo muito grande e esquece aquele básico. Então, o básico bem feito vai evitar uma grande quantidade de comorbidades. E é claro, a paciente que já tem o histórico familiar de trombose, de acidente vascular cerebral, né, de fenômenos tromboembólicos na gestação, essa paciente a gente contraindica o uso de hormônio, né, ou a gente avalia qual é o tipo hormonal que ela vai poder usar. Então, no caso do DIU, ela pode usar um DIU não hormonal, ou ela pode usar o DIU Mirena, que ele não tem contraindicação em paciente com história de trombose, por exemplo. Às vezes a gente faz muito paciente que teve trombose e está anticoagulando. Aí aumenta muito o fluxo menstrual. Aí a gente coloca o Mirena, controla a menstruação, ela faz a parte de anticoagulação, e aí depois ela pode até optar por permanecer ou não com o DIU depois que ela terminar o tratamento de anticoagulação. No caso, até o DIU, por exemplo, mesmo sendo o DIU hormonal, o hormônio dele não sei se a gente fala que é menor, digamos assim, do que o anticoncepcional mesmo comprimido que a gente toma, né? O DIU é mais indicado. É mais indicado, porque ele só tem um hormônio, né? Ele tem uma progestina, né? Um tipo de progesterona. Então, ele não tem o estrogênio, que é o que aumenta o risco ainda de fenômenos tromboembólicos. Então, o DIU Mirena não é contraindicado em pacientes que tiveram, ou estão em tratamento, ou tiveram trombose. Sim. Então a gente não contraindica ele. E como você falou, ele tem uma ação muito mais local do que sistêmica. Sim. Né? Então o anticoncepcional você toma, ele faz toda uma ação sistêmica. O DIU ele tem uma ação local ali, endometrial, de pH, em diversas frentes, que ele tem realmente menos efeito colateral sistêmico. Então a paciente que toma anticoncepcional, muitas vezes ela enjoo, dor de cabeça, dor no estômago, dor de cabeça. O DIU Mirena a gente não vê esses efeitos, porque ele não tem uma passagem, né, gástrica nessa. Até por essa questão, então, de histórico, por exemplo, histórico familiar de AVC, por exemplo, é mais indicado usar um
um DIU, por exemplo, que seja do que tomar, né? No meu caso mesmo, no caso da minha irmã, muitos anos atrás, uma ginecologista chegou a falar pra gente, né, que não era indicado a gente tomar o anticoncepcional comprimido, que a gente tem histórico, né? Minha mãe teve AVC. Então, assim, acho que já tem uns 15 anos, a gente nunca tomou anticoncepcional mesmo. Não é prudente, né? Não é prudente. Realmente, quando a gente vai avaliar, muitas vezes a gente só descobre quando a gente usa pela primeira vez, né? Muitas vezes a gente descobre alguma doença relacionada à coagulação quando a gente menstrua na primeira vez, né? Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com os dados, né? Os dados familiares, né? A história da própria paciente. Então, paciente com muitas varizes, paciente obesa, paciente tabagista. A paciente sedentária, a gente geralmente não indica um contraceptivo combinado, aquele, né, de estrogênio e progesterona na pílula, né, normal. Então, a gente tenta avaliar um método não hormonal para aquela paciente. Então, a sua médica foi prudente e provavelmente evitou. Mais adequado. Ainda nesse assunto, né, já que as duas ficaram conversando com relação a isso. E aquela policial, ou mulher, né? Não só policial, mas a dependente também. Então, a mulher que usa algum tipo de anticoncepcional, mas faz atividade física e utilizando de suplementação, né? Aí eu não vou entrar no mérito de qual suplementação, se é injetável ou se é líquida ou misturada, pode ter alguma alteração ou pode fazer algum efeito, um atrapalhar o outro, ou ter alguma reação, alguma coisa assim? Suplementação que o senhor fala é o uso de hormônio mesmo? Não só hormônio, mas como essa suplementação alimentar, vitamina, aminoácido, whey. Então, essa suplementação de nutrientes... Pré-treino, energético... Não, aí depende muito do que ela usa. Né? Mas se eu considerasse uma pessoa saudável, né, que é uma pessoa rigorosa com a saúde, então ela é acompanhada com um nutricionista, acompanhada com um endócrino, ela faz toda um nutrólogo, enfim, ela é saudável e ela usa anticoncepcional e é bem adaptada, é uma paciente que eu não vou mexer, né? Agora, uma paciente que é desregrada, malha, mas está ali no câmbio negro, né? Usando coisas... Só que viu na internet, viu ali, um amigo ofereceu. Daí eu já fico meio... né? Porque ela pode, às vezes, até relacionar o anticoncepcional com alguma coisa que ela fez que não tenha nada a ver, né? Mas, ou então, o anticoncepcional, ele... atrapalhar essa performance toda dela porque ela não está fazendo o acompanhamento correto, né? Então, realmente, aí a gente tem que ter uma boa relação médico-paciente para saber o que a paciente está usando, né? E evitar que ela use alguma coisa em excesso, né? Então, ela já está, sei lá, com vários hormônios de anabolizantes e mais um anticoncepcional. Então, ela é uma forte candidata a fazer algum evento adverso. Tem algum prazo, doutor? Assim, foi falado que o DIU tem a duração de 5 anos e o físico 10 anos, né? Tem algum prazo? Digamos, aquela mulher que não quer ter filho, ela pode passar aí 30, 40 anos com isso? Ou tem ou pode causar algum tipo de doença, ou pode dar algum efeito colateral, alguma coisa nesse sentido? O uso de contraceptivo, né, a longo prazo pode acarretar efeitos colaterais, né? Então, pode acarretar uma menopausa precoce, uma atrofia ovariana por causa do uso prolongado de um contraceptivo de alta dosagem, pode causar trombose a longo prazo. Dentro dos estudos de risco de câncer de mama, o uso prolongado de contraceptivo está dentre os que aumentam o risco, né? Quer dizer que você usou anticoncepcional há muito tempo, você vai ter, tá? Porque senão vai virar um Qualquer um dos 3 métodos. Qualquer método um deles tem esse risco. Tem esse risco aumentado. Mas como eu falei, dentre os maiores incidências estão as pacientes com obesidade. Então não é para virar um desespero, meu Deus, eu estou usando há muito tempo, eu tenho que marcar a consulta. Não. Realmente ele está dentro as possibilidades de aumento de câncer de mama, o uso de contraceptivo hormonal, né?
Então, eu sempre incentivo as pacientes que não têm queixas relacionadas à menstruação, ao sangramento, a optarem por métodos não hormonais. E aí tem vários, né? O próprio preservativo, o DIU de cobre prata, enfim, a gente pode, tabelinha para quem é muito certinha. Então a gente pode e tende a conversar com elas para dar preferência aos métodos não. Mas o principal risco é o câncer de mama. Ou pode ter outro? Eu diria que o uso prolongado. O uso prolongado. Eu diria que o principal risco seria de fenômenos tromboembólicos. Porque se você pensar que a paciente está usando prolongadamente e com isso ela está envelhecendo, então ela tem maior risco de ter hipertensão associada, de ter outras, dislipidemia, porque ela está envelhecendo. Problema circulatório. Isso, então eu diria que seria esse uso muito prolongado seria mais com fenômenos cardiovasculares e tromboembólicos. Eu não gosto de deixar a paciente depois dos 40 usando, porque com isso ela está envelhecendo, elas têm outras comorbidades, e aí o uso do anticoncepcional já não é a melhor opção para ela, né? Aí eu prefiro um Diumirena, que ele tem uma ação mais local, né? Se ela tem uma queixa relacionada à menstruação, eu fico preocupada porque eu vou entrar na menopausa e vou começar a sangrar muito, então vamos colocar uma Mirena, você vai passar bem pela menopausa, depois a gente tira e aí pensa numa terapia de reposição hormonal. A trombose e a varize, ela tem alguma ligação? Sim, porque a paciente que tem muitas varizes, ela mostra pra gente que ela é uma paciente que ela tem alguma alteração de retorno venoso. E pode acontecer com o homem também, né? Acontecer com o homem também. Então, também o homem que tem muita varize e trabalha muito sentado, é obeso, tabagista, tem maior chance de ter uma trombose venosa. A questão, um tempo atrás foi discutido isso, a questão do uso da bombacha, que hoje a gente trocou pelo velcro, e mais a questão do coturno. Isso também é um fator que pode influenciar? Sim, porque tanto a trombose quanto varize, circulação? Ela fazia um engarroteamento, né? Dependendo se você começa a engordar e tá com a mesma, né? Usando a sua mesma ali, ela pode fazer um engarroteamento, né? Então, fazer um garrote mesmo e aí dificultar o retorno venoso e fazer necrose, enfim, uma situação mais grave, né? O uso daquelas meias de compressão pode ser usado como prevenção, no caso? Por exemplo, para quem trabalha, a pessoa trabalha muito tempo sentado, né, tanto num expediente como, por exemplo, na rua, na viatura, que você está ali sentado, patrulhando tudo. Então, tem aquelas meias de compressão que às vezes a pessoa pode usar como prevenção. Aí é importante consultar porque tem as indicações, né? Sim. Até a medida da panturrilha tem que ser certinha para ela justamente não fazer isso, o arroteamento. Sim. Ela fazer só a função de retorno venoso, de apoio no retorno venoso. Mas é uma opção sim. Também tem essa aí, novidade para mim. Para mim, meia de compressão era meia de compressão para todo. Seria tamanho, né? Mais aquela PMG 40, 42, 30. Depende do que qual o objetivo, né? Tem de pós-operatório, de gestante, a gente avalia. Atividade física, Isso, aí avalia conforme a indicação, né? Qual é o objetivo. Tem elas bem menos compressivas, né? Que dependendo da compressão, ela é até difícil de usar. Você tem que botar. Assim que você acorda, ela aperta bastante. Então tem que ver a indicação, o tempo que você vai poder usar, né? Porque você não pode ficar o dia inteiro. A gente falou muito de outros fatores, não seriam outros fatores, mas outras, não vou botar como doença, né? Mas outras situações, tireoide. Né? Porque a gente sabe que tem o hipo e o hiper. Qualquer um dos dois altera alguma coisa também para a mulher? No caso principal, a nossa policial? Altera. Por mais que tenha alimentação saudável, atividade física, mas a gente sabe que a alimentação, para quem trabalha na escala de dia ou de noite, é uma coisa que não é muito difícil. Dificilmente a gente não vai conseguir pegar uma comida ou balanceada ou mais saudável. Normalmente acaba. Então, a mulher, eu acho que quem mais faz diagnóstico de alterações de tireoide é o ginecologista, mais que o endócrino da mulher.
Porque geralmente ela vem com essa queixa. Tanto hiper como hipo pode alterar o padrão menstrual. Uhum. Então, às vezes, a paciente chega com alteração do padrão menstrual, você vai ver uma alteração de tireoide. Não tem nenhuma alteração em hormônio ovariano e tal, e nenhuma alteração de tireoide. Queda de cabelo, né, fraqueza nas unhas. Então, alteração do peso, né, o hiper, tanto para uma dificuldade de ganhar peso e o hipo para uma dificuldade de perder peso. Então, geralmente, é a ginecologista que escuta essa queixa. E a gente, descartando outras situações e avaliando a tireoide, né, com o exame, a gente acaba fazendo esse diagnóstico. Então, a tireoide, ela está diretamente relacionada com queixas ginecológicas. Então, o ginecologista, ele aí, às vezes, essa dificuldade de engravidar. Às vezes você vai ver a paciente não está engravidando, é uma alteração de tireoide, né? Então, realmente, o ginecologista, às vezes, é ele que vai fazer esse diagnóstico, porque tem sim uma relação direta. No caso da mulher que... tem um nome agora, não sei se o nome é certo. A gente sabe, tem algumas mulheres que têm que fazer a retirada de útero, ovário, esterectomia. Pode ter algum sintoma na tireoide? Não. Na tireoide não. Então, nessa questão que falou da hipo ou da hipo, de ter alteração hormonal... É uma alteração central. Aqui no eixo, porque a nossa menstruação, ela começa aqui, hipotálamo e hipófise. Aí depois esse eixo vai para as gônadas, né? Uhum. Na endométrio, e a gente faz todo o ciclo. E aí a parte tireoidiana é na alteração do eixo que começa aqui. Então, não é o fato de você tirar o útero, principalmente porque o útero não é um órgão de liberação hormonal, né? Você para de menstruar quando você tira o útero, porque você tira o órgão que libera o sangue, né? Uhum. Então, ele não tem nenhuma alteração hormonal. E a retirada dos ovários também não vai não vai afetar nesse sistema. Diretamente a tireoide. Mas a mulher ainda pode ter a questão da TPM e da menopausa? Ou só menopausa? Da TPM e da menopausa. Se eu tirar só meu útero e ficar com os meus ovários, meu corpo está entendendo como se tudo tivesse acontecendo normalmente. Mas se tirar os dois? Aí, se tirar os dois, aí você vai tirar, aí ela vai ter uma menopausa naquele momento, né? Aí perdeu o ovário, entrou na menopausa. Automaticamente está na menopausa. Automaticamente está na menopausa. E daí tem que ter algum controle de endócrino. Além da ginecologia, o endócrino. Aí a gente vai ajustando a parte hormonal, isso. Se ela não tiver contraindicação, né? Uhum. Para fazer uma terapia de reposição hormonal. É muito importante que as mulheres façam esse acompanhamento, porque quando você entra numa menopausa precoce, então o paciente teve que tirar o ovário precocemente, ela precocemente pode ter as consequências de uma menopausa, né? Que é demência, alteração de libido, lubrificação, osteoporose. Então essa paciente tem que ser acompanhada, né? Até porque isso aconteceu abruptamente, o que acontece naturalmente quando você tira, né, por motivo cirúrgico, você tirou ali repentinamente um fornecedor hormonal. Camila, mais alguma coisa? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês conversam dia a dia de vocês? Eu acho que da parte de câncer de mama, né, eu ia perguntar sobre a questão tem um exame específico, né, para câncer de mama, né, mas que ele é indicado para mulher numa certa idade. Qual? Uma mamografia? A mamografia, é isso? A mamografia, a gente segue os guidelines que orientam acima dos 40 anos. São acima dos 40. Mas mulheres que já fizeram cirurgia, que tem silicone, é indicado a fazer antes? Ou não? A gente, nessas mulheres, normalmente, se tem prótese, a gente avalia a necessidade de ressonância. Às vezes é mais fidedigna do que a mamografia. Então, isso varia no exame físico. E não tem necessidade, então, de adiantar, por exemplo, fazer antes dos 40, fica a mesma coisa? Porque a mamografia precoce, ela é um método muito limitado. A mama da mulher é muito densa, e aí isso limita o método. Então, ela é melhor quando a mama já está mais substituída por gordura. Sim. A gente consegue avaliar melhor se tiver alguma alteração.
Então, a paciente, aí tem a ecografia mamária, que a gente pode fazer antes, a ressonância, que pode ser feita antes, né? Que aí vai dar um dado melhor. No caso, nesse caso, né? No caso do homem, tem a questão, também também é avaliado o PSA. E no caso da mulher, tem algum exame de sangue que faz essa pré-análise, digamos assim, do câncer de mama ou de ovário? Então, tem os marcadores tumorais, né? Mas normalmente a gente não faz o caminho contrário, você pedir um marcador para depois investigar um câncer, né? Então, assim, a gente vai fazer ali o CA-125, que é um marcador de câncer, para depois investigar o câncer. Geralmente, a mulher, como eu falei, como a mulher ela faz uma rotina bem rigorosa, a gente, com os exames de imagem, a gente consegue ter alguma suspeição e aí pedir um marcador tumoral. Então, o nosso caminho é um pouquinho É o caminho inverso. O homem, até porque o homem está na resistência, né? Enquanto estiver fazendo PSA, ele está indo. Ele está indo. Só o tempo do PSA. A mulher ela é mais disciplinada nesse sentido, né? Estou falando assim, no geral, né? Claro que tem as exceções, mas no geral a gente consegue fazer essa avaliação bem precocemente. Elas são bem certinhas. O nosso PSA é a citologia, né? É aquele acompanhamento que a gente faz e ela se sente acolhida quando elas fazem, né? Então, elas não têm essa dificuldade. Até porque ter o contato com o vírus, por exemplo, como o HP, no caso do câncer de colo de útero, ter o contato com o vírus do HPV não significa que você vai ter o câncer, né? Então, não é um motivo de desespero. Quando a gente faz um exame de rastreio, isso existe. Mas é a citologia e a colposcopia que vai mostrar se aquele vírus te causou alguma lesão precursora. E quando a gente pega essa lesão precursora, a gente consegue curar a paciente. A paciente faz o tratamento, ela não vai ser mutilada, não vai perder o útero, dependendo do estadiamento, e ela pode ser curada. Então, por isso a importância desse acompanhamento bem feito. Camila, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Alguma coisa que vocês conversem e queiram aproveitar? Porque a gente não sabe qual vai ser a próxima data que a doutora Lara vai ter disponível para... Se bem que agora, como ela falou que está entrando mais 5, né? Pode ser que melhore, né? Pode ser não, vai melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar. Mas a gente faz sempre o possível, né? A gente sempre tenta absorver a maioria das pacientes, igual o Coronel Ramalho, né, fez esse projeto agora, nesse mês, de atender as pacientes, né, daqui. Então, a gente está sempre à disposição. Né? As pacientes, vocês são muito bem-vindas no Centro Médico. Vamos lá. Camila, suas considerações finais para a gente finalizar. Não, eu gostei muito, achei muito esclarecedor, né? As meninas foram, né, montando aqui as perguntas mesmo, né? E eu fui tentando aqui em alguma coisa ou outra que a doutora foi falando, né? Tentar entender mais um pouquinho, né? Porque a gente fica às vezes meio perdido assim, mas eu achei muito, muito bacana. Mesmo agradecer a disponibilidade da doutora. Obrigada. Doutora Lara. Eu agradeço. Quando eu recebi, né, assim, as perguntas, eu até conversei com a doutora Tayana, que é a nossa oncologista, né? E aí eu falei para ela, tá vendo? A gente tem sempre esse viés ali, né, do grave, né? E às vezes o que vai te limitar no dia a dia não é o grave, são coisas simples, que pequenos ajustes podem resolver, né? Eu imagino que um ciclo menstrual doloroso, com uma policial que está na rua, é uma situação extremamente incômoda. Uma paciente que tem um mioma submucoso, por exemplo, que sangra muito, né, e tem que passar o dia inteiro na rua, né, às vezes com dificuldade de banheiro, enfim. Então, eu imagino que ainda seja muito mais doloroso, né, seja tão doloroso quanto outras situações mais graves. Então, a gente tentar focar ali nos hábitos de vida, tentar focar numa dieta saudável, numa atividade física, porque essa é uma semeadura que a gente vai colher em todas as áreas. Né? A gente vai colher em todas as patologias, né? Você vai chegar muito melhor na menopausa, você vai chegar muito melhor
se for alguma indicação cirúrgica, a cirurgia vai ser muito mais simples, né? Então, as pacientes que investem em saúde, elas resgatam saúde, né? Então, é isso que eu queria deixar, né? Eu sei que existe uma preocupação muito grande com as situações oncológicas, mas a gente às vezes tem que começar ali fazendo o básico bem feito. Sim. Né? E a PM tem toda a estrutura de rastreio, isso as pacientes podem ficar tranquilas. Eu tenho certeza que todas que fizeram citologia nunca tiveram uma negativa de laboratório, né? Então, todos esses exames de colposcopia, todos esses a corporação oferece Sim. para os pacientes. Finalizamos aí nosso podcast de hoje, como eu disse, especial, em comemoração aí ao Dia da Mulher, o mês de março. Agradecer a presença da doutora Lara, né? Esclareceu, acredito que boa parte das dúvidas das nossas policiais, das dependentes, das pensionistas, até a nossa mesmo, né? Que a gente não está muito por dentro do assunto, e algumas coisas, né, ficou bem esclarecido para a gente. E agradecer também o apoio do Departamento de Saúde na pessoa do Coronel Ramalho, né? Mais uma vez, ele apoiando o 4CPR, apoiando as policiais militares, apoiando todo o efetivo do 4CPR, como eu disse, em especial, né, com a Capitão Lara, para falar sobre saúde da mulher. Muito obrigado a todos. Até o próximo.